Quantos anos, hein? Quantos anos que eu venho aqui? Eu acho que tem muitos. Se não me lembro, não, mas uns 20 já tem. Eu acho que já passou de 20, né? Então, eu já passei de 20, né? Então, quer dizer que... Você tem 15, né? Mas aqui a gente tem os amigos, né? Os companheiros aí de jornada, pessoas que compartilham a vida com a gente. Eu acho que o mais importante é isso, né? Eu sou um pouco antigo até na doutrina. Eu falo antigo porque eu já passei dos 50, né? Eu passei até dos 60, então só de doutrina espírita, e de frequentador e trabalhador de doutrina espírita, eu estou desde os meus 13 para 14 anos. Então, tenho 50 anos aí de frequência de trabalho, né? Então, a gente já está um pouquinho já com tempo com os pés na doutrina. Mas é um prazer enorme. E hoje eu trouxe um tema, que o Marquinhos sabe que eu falo sempre do Evangelho, falo sempre de Jesus, mas às vezes, alguns momentos, há uma necessidade da gente abrir um pouco o leque da nossa conversa para que a gente expanda um pouco a nossa compreensão, principalmente para os momentos que nós estamos vivendo agora. Se alguém achava que não ia chegar, os tempos chegaram, e se alguém achou que não ia acontecer, está acontecendo, porque nós estamos em transição planetária. E não tem como negar. Só o cego que não quer ver. Mas nós estamos deixando um modelo de humanidade para trás para poder viver um novo modelo de humanidade. Não é para ter medo, eu falo muito com as pessoas, tem gente que vai passar, eu vou ser exilado. Eu falo, tanta gente já foi. E exilado é fim, ao contrário, exilado é bênção. Porque um dia teve uma pessoa que perguntou assim, nossa, mas eu vou para um lugar pior? Eu falei, não, você vai um lugar mais ou menos seu estilão. Ou vai ficar aqui, se é o seu estilão. Porque as pessoas acham que vai para o lugar onde vai ter um purgatório, porque as nossas visões ainda visões remanescentes do cristianismo antigo. A gente ainda pode achar que não, mas na cabeça da gente tem purgatório. A gente tem medo do inferno que pela, mesmo sendo espírita. A gente tem medo do castigo de Deus e tem medo de Deus castigar a gente. E isso não existe. Não existe mesmo. Existem regras, existem situações. Como existe na vida comum. Na vida comum existe. Se você está numa escola, não passou de ano, repete ano. Você tomou pau de novo, talvez a escola te mande para outra escola. E assim funciona no processo evolutivo dos mundos. Mas o Cristo, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, ele é muito claro para dizer que o nosso final é anjo. Olha só. E todos, sem exceção. Os piores que a gente acha que existe no mundo serão anjos como nós. Às vezes até antes. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquele que a gente acha que nunca vai ser anjo chega na frente da gente, viu? Né? Porque dependendo do andar da carruagem, ele pode acelerar um passo. Quando a gente fala de exilados, né? Eu vou falar sobre o espelho da vida, mas na realidade eu vou falar sobre pensamento e vida, mas eu vou falar sobre o espelho da vida, é porque a gente, mais do que nunca, nós temos que voltar o nosso olhar para dentro. Esse é o grande momento da gente olhar para dentro. Porque a reforma que nós precisamos fazer não é fora, é do lado de dentro. Porque nós vamos fazer um Enem daqui a pouco. Não é? Então, o pessoal morreu de rir, porque eu falo para o pessoal que eu já me matriculei lá na escolinha de evangelização do Fé. Aí o pessoal, mas você, na escolinha de evangelização, eu falei, para quando eu voltar. Eu já fiz meu matrícula, porque eu espero voltar para a Terra. Mas por que eu estou falando isso tudo? Eu quero passar aqui um pouco a questão desse... Eu coloquei aqui o espelho da vida, que na realidade é tirado do livro Pensamento e Vida, que é um livro muito pequenininho, mas que nós vamos falar sobre ele. Olha o que o Emmanuel fala para a gente no livro Pensamento e Vida. Ele diz assim, ó, o espelho da vida. Esse é o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Que é um livro desse tamanhozinho, 50 páginas.
mas é um livro de uma importância para os momentos agora, que todo mundo deveria ler o livro. É um livro rapidinho, mas ele começa a nos dar uma capacidade muito grande. Mas ele coloca assim, ó, a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós vamos falar muito do pensamento hoje aqui, e nós vamos entender por quê. Porque quando eu desencarnar, se eu andar muito para cá, eu atrapalho o pessoal que está me vendo aqui, tá? Porque senão eu ando mesmo, né? Jeito meu espanhol de viver, né? Quem é você daqui a pouco, quando eu desencarnar? Eu. Com o quê? Com o que eu tenho em mim, na minha mente. Porque muita gente acha que vai mudar alguma coisa. E não vai. Nós vamos ser aquilo que eu tenho em mim, na minha mente. Que eu carrego comigo na minha mente. Então, o Emmanuel já começa dizendo aqui, ó, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Aonde nós estivermos, nós vamos ser mais ou menos o que nós somos aqui, mentalmente. O que eu penso aqui, eu vou pensar em qualquer lugar. Não é? Eu lembro de uma música do Dominguinhos, que ele cantava assim, amigo, a gente encontra, o mundo não é só aqui. Repara, olha, isso é música de Dominguinhos, isso é música escrita não, viu, gente? Repare naquela estrada, que distância nos levará? As coisas que eu tenho aqui, na certa, também por lá. Porque eu vou carregar comigo o que eu sou, a minha mente. E ele continua, definindo por espelho da vida, então eu sou aquilo que a minha mente reflete. Então, definindo a mente como o espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das ondulações. Nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco, por isso que eu quis projetar para a gente conversar junto. E outra coisa, se quiserem me parar, pode me parar para perguntar. Gerando a força do pensamento que tudo move. Então, olha só, a mente é o espelho da vida, que é fornecido através do nosso momento aqui, do cérebro e do coração, que é gerador do pensamento, da força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Olha essa frase aqui. Às vezes é um pouco complicado, mas vamos fazer um esforço junto aqui para a gente entender. O reflexo esboça a emotividade. Quer dizer, o que eu penso esboça uma emoção. A emotividade, quer dizer, a emoção plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar. Você fala assim, eu fiz sem pensar. Mentira. Você pode até pensar rápido no pensamento, mas não tem como você emanar ação nenhuma na vida sem passar pelo processo do pensamento. Eu pensei muito rápido. Às vezes é a reação, porque eu já estou tão acostumado a pensar de uma forma que eu reajo. Né? Mas nós vamos entender aqui. O reflexo mental mora no alicerce da vida. O que é isso aqui, o reflexo mental? Todo o meu pensamento, ou na realidade toda a minha vida, é um reflexo do que eu penso. Então, quando a gente escuta falar que nós somos co-criadores da nossa existência, é que, na realidade, a nossa existência é plasmada por nós mesmos. Se ficar muito confuso, a gente tem a eternidade para estudar sobre isso, mas a gente tem que começar em algum momento, entendeu? Olha só, eu trouxe isso aqui, que eu tenho aqui, ó, eu até trouxe porque esse tablet fica lá no meu consultório. Eu trouxe uma coisa aqui interessante, que aqui está o livro Pensamento, eu tenho os livros de espíritos aqui, e aqui tem um livro Pensamento e Vida. Olha só que coisa interessante. Quando o Emmanuel fez essa psicografia através do Chico do livro Pensamento e Vida, foi uma solicitação. E ele escreve no prefácio do livro Pensamento e Vida o seguinte, ó, perguntamos um coração amigo se não possuímos um livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Então, alguém pediu. Mano, tem algum livro aí que pode nos ajudar aqui na Terra?
Aí, algumas páginas que falassem do espírito, dos problemas do espírito, algo leve, é engraçado, né? Algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam à rota. E lembramos-nos, por isso, de singela cartilha. O livro Pensamento e Vida é considerado, por Emmanuel, uma singela cartilha. Tudo que nós estamos lendo aqui, para Emmanuel, é uma singela cartilha. Uma singela cartilha de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizado para o nosso processo de reencarnação, utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Anotações humildes. Olha, está vendo? É uma simples cartilha, anotações humildes, que rebentam do cérebro como flores, que rebentam do cérebro. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. E aí ele continua, que eu peguei essa partezinha e deixei ali. Ele coloca assim, pensamento e vida. E é interessante que ele diz assim, chamamos-lhe no mundo espiritual sob a mesma designação. Lá no mundo espiritual é também chamada cartilha de pensamento e vida. Então, nós estamos aqui recebendo uma cartilha do mundo espiritual, que a gente talvez vai ter a oportunidade de ver lá, mas a gente já está adiantando um lado aqui. Ele diz o seguinte, ó, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, aí ele chamou a gente aqui de internados. Eu não sei se ele chamou de doente ou de doido, mas é um dos dois, né? Porque a gente só está internado porque a gente está em algum lugar que a gente está interno. Para informá-los ainda uma vez de que nosso pensamento. A gente sabe por que é importante a gente falar isso e reafirmar, e reafirmar, e reafirmar? Porque a gente fala que acredita na doutrina espírita. Aí a gente pega o espírito como o Emmanuel, que é um grande mensageiro da espiritualidade. Aí o Emmanuel fala, não dou atenção. Então eu fico para ficar meio assim, não quero não estou ainda afim. Então, quando ele está falando, e se isso é uma cartilha, humilde, simples, a gente tem que falar, cara, eu tenho que dar atenção, porque esse cara está falando. Porque esse troço deve ser útil. Isso é uma cartilha que vai fazer a gente, vai nos auxiliar. E olha lá o que ele fala, olha. Uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que consiste no pensamento e a vida de nosso Pai. Eu e o Pai somos um. Olha Jesus falando. Por quê? Porque o pensamento do Cristo é o mesmo pensamento que emana de Deus. Um dia nós vamos chegar lá? Vamos. Mas primeiro nós temos que treinar, senão a gente não chega. É Paulo de Tarso dizendo, ainda criança. Mas quando maduro for, eu verei como espelho, a face de Deus verdadeiramente. É a mesma coisa. Então, ele está dizendo que tudo começa aqui. E olha que ele escreveu isso em 1958 para a gente. Né? Já tem um tempinho aí que está passando para nós. Então, isso está no livro Pensamento e Vida, um livro desse tamanhozinho. Que o Emmanuel pega esse livro e vem falando, ele separa a nossa mente como em departamentos. Eu não vou falar sobre isso aqui. Quem já leu, ótimo, releia, mas vai mais um pouco profundo, que ele vai fazendo como que a gente vai poder se manter nesse momento. Sabe por quê? Nós estamos passando, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento da população neuronal. Então, os nossos problemas não vão ser problemas de infecção só respiratória. Não. A doença do século é a depressão. Ano que vem, esse ano já é quase, mas ano que vem, a depressão vai ser a maior doença do mundo. E um dos maiores índices de morte vai ser o suicídio. Já é o terceiro no mundo hoje. A ansiedade no Brasil já é uma das primeiras doenças mais tratadas. E a gente não está percebendo isso. E aonde começa isso? Na minha mente. Porque são doenças mentais. Eu não vou nem entrar, porque senão eu faço um seminário de 8 horas. É doido fazer um seminário, eu preciso fazer, né? Mas você sabe como é que é a minha vida, né? É porque é difícil.
Aquela âmbula, não tem jeito, né? Mais o fé. Mas, se a gente for parar para pensar, quando a gente pega a doutrina falando profundamente, ela fala que esse momento de transição não vai ser esse final dos tempos, não vai ter guerra, essas coisas de cataclismo, que ele está achando que pô, o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, que é necessário, que enchente, catástrofe, vai acontecer como sempre aconteceu. Mas o grande problema nosso vai ser a mediunidade em criança. Eu estou falando isso não é para assustar, não. Nós já estamos começando lá na AME, lá nós temos a Gisele, que já está fazendo um trabalho junto, de evangelização de crianças berçárias. Porque já está acontecendo um número enorme de suicídio em meninos de 8 anos. Criança de 8 anos tenta suicidar, gente. Mas a gente fala assim, a gente olha para a criança, mas na realidade a gente está falando do espírito, que já traz com ele tendências. E eu estou falando não é para assustar, não. Estou falando para assustar, não. É porque a gente vai ter que conviver com algumas coisas muito esquisitas aí. Né? E a gente tem que se cuidar. Cuidar com a mente da gente, para a gente não entrar no processo. Nós vamos chegar aqui, eu espero que eu chegue até o final. Né? Deus me ajude aqui. Olha o que o Leon Denis fala para a gente quando ele fala do pensamento. Olha como é sério isso. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Percebe que a gente precisa? Claro, o Evangelho do Cristo é toda, mais que nunca. Mas alguns assuntos a gente vai ter que sempre tocar, principalmente no momento agora. Isso é fala do Leon Denis. Né? Aí, só para a gente começar a trabalhar um pouco. Vou pegar alguns conceitos. Somos nós. A doutrina espírita, lá no livro, Livro dos Espíritos, questão 23, diz que nós somos o princípio inteligente do universo. Deus é a inteligência suprema, nós somos o princípio inteligente. Né? Então, Deus maior, nós inteligência menor. Mas Leon Denis já vem nos mostrando o seguinte, que nós somos, escute isso aqui, quando eu li isso, eu me achei muito importante. Nós somos sistema de forças e focos de pensamentos que impressionam-se reciprocamente e pode comunicar-se a todas as distâncias. Aí uma pessoa falou, nossa, como? Eu falo assim, você não faz prece? A pessoa fala assim, então, mas como é que você faz prece para quem? Ah, para Deus, para os anjos, para os espíritos. Eu falo, como é que chega? Então eu estou comunicando? Né? Como é que funciona uma obsessão? Não é uma comunicação? A gente, o tempo todo, nós estamos nos impressionando com os nossos pensamentos. Nós vamos chegar em algum pensamento aqui. Eu poderia até trazer coisas lá de trás, mas é muita coisa para falar. Olha o que a Joana de Ângeles fala para a gente, que nós somos energia pensante. É isso que ela fala para a gente. Vamos continuar aqui. O André Luiz diz o seguinte, nosso modo de pensar e agir define o que queremos, o nosso propósito com a vida e com o universo. Então, vamos repetir. Nosso modo de pensar e agir define o que queremos, o nosso propósito com a vida e com o universo. Somos uma pequena parte de uma grande coisa. Olha que coisa interessante, né? Deus é a inteligência suprema. Nós somos as inteligências supremadas. Então, nós somos parte de uma grande coisa. O que é essa grande coisa? Nós somos parte integrante de Deus, da própria inteligência de Deus. Mas olha que coisa interessante, que não só dentro da doutrina, mas olha aqui que Albert Einstein nos coloca para a gente poder perceber que nas inteligências comuns também a gente encontra esse mecanismo. Olha só. Nós acreditávamos que o universo era uma grande máquina. Hoje sabemos que o universo é um grande pensamento. Você fala de um grande físico. Então, ele está falando que o universo é um grande pensamento. De quem é esse grande pensamento? De Deus, não é isso? E Deus disse, está lá, não é isso? Para dizer que tem que pensar. Então, tudo que existe é pensamento de Deus. Então, nós estamos mergulhados no pensamento de Deus? Sim. Então, e nós somos o quê? Parte desse pensamento e, ao mesmo tempo, o pensamento. Está embolando? Vai complicar mais um pouquinho, só um pouquinho.
Fica tranquilo. Olha só, para aprendermos o que ocorre com tais circunstâncias, precisamos conceber mergulhados no fluido cósmico universal. Tudo no universo está mergulhado no fluido cósmico. Então, da mesma forma que a gente está aqui, acha que está respirando só oxigênio, nós estamos mergulhados no fluido cósmico, todos nós, sem exceção. Tudo, né? Que ocupa o espaço entre todos os seres encarnados ou desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Então, a gente está no fundo cósmico, como o peixe na água. Então, o peixe está lá dentro d'água, ele não sabe que está dentro d'água, só depois que a gente tira de lá, né? E a gente também não sabe que a gente está dentro do fluido cósmico. Então, a gente está mergulhado nesse fluido cósmico. Mas por que eu quero falar isso? Esse fluido cósmico recebe da vontade uma impulsão. Então, a partir do momento que eu coloco vontade em alguma coisa, eu impulsiono o fluido cósmico. Eu faço movimentar. É como se eu estivesse dentro d'água, fizesse assim com a água e fizesse onda na água, não é assim que funciona? Ele é o veículo do pensamento. Então, como só movimento fluido cósmico? Tudo bem até aqui? Então, a gente falar, pensei. Depois que eu comecei a estudar lá atrás essas coisas, já estava fazendo assim, ó. Quero pegar o pensamento de volta. Deus, que eu já pensei, meu tio, pega de volta. Para que eu vou pensar? Né? Aí é interessante isso. Olha só, ele é o veículo do pensamento como o ar é o do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que o do fluido cósmico universal se estende ao infinito. Então, eu posso emanar o infinito? Posso emanar o infinito. Claro, as nossas vibrações não chegam a esse ponto ainda, nós não temos esse potencial. Mas podemos? Podemos. Vamos fazer isso um dia? Com certeza vamos. Espero que sim. Vamos sim, né? Claro que vamos. Dirigido, pois, vamos escutar isso aqui, ó. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como ato de som. Posso vibrar por você? Posso, claramente posso. Por isso que a gente vibra. Vamos fazer uma prece, vibrar para o João? Vamos fazer uma prece, vibrar para o João. Como que emana? Nosso pensamento faz um movimento no fluido cósmico que leva até ele as vibrações que a gente emana. Porque às vezes a gente faz isso o tempo todo, mas fala como é que funciona, né? Parece que tem alguma coisa esquisita, mas é isso mesmo aqui. Isso mesmo, mas é isso aqui. Olha só, o cérebro é como um aparelho receptor, emissor, receptor de onda. Ele serve para captar, para levar. De vez em quando não surgem uns pensamentos esquisitos, né, gente? Não vem? Uns troços assim, você fala, nossa, pensamento não é meu, não. Né? Ou às vezes é também, né? Mas às vezes não é. A gente tem, por isso que é importante a gente conhecer a gente mesmo para discernir se é ou não é. Porque pode ser que esteja chegando. Nós vamos ver isso aqui hoje ainda. Então, o cérebro é um aparelho emissor e receptor de ondas mentais. O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração, agora nós vamos começar a entender como funciona. A vibração é um movimento de vai e vem. Então, são as ondas que a gente emite, que a gente recebe. Chama-se movimento vibratório. A sintonia é a identidade ou harmonia dessa onda. Então, essa onda nem sempre pode não ser. Eu, por exemplo, eu estou saindo de casa na segunda-feira, aí tem o poste lá com uma oferendazinha de canela com não sei o que lá. Ah, que bacana. Será que é para quê aquilo, né? Será que é para riqueza? Né? Aí pega o carro, sai na esquina, um coração de boi cheio de pimenta jogado. Falei, será que para que isso também, né? Vocês estão entendendo que eu estou falando isso aqui para a gente poder entender uma coisa. Nós estamos em 2024. Nós estamos participando de uma transição planetária do universo. Nós já somos um planeta criado há muito tempo. E ainda tem gente fazendo oferenda.
ao invés de entender que ela precisa mudar o pensamento dela. Percebe? Aí as pessoas... Aí teve gente que perguntou assim, Marquinhos, porque o pessoal sabe que a gente é espírita, quer perguntar tudo para a gente, né? Isso aí faz mal a gente? Eu falei, se você achar que faz, né? Olha só, a vibração é um movimento de vai e vem chamado movimento vibratório. Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória. Isto é, o grau de semelhança das emissões ou irradiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, ou seja, afinidade moral. Eu falo que viver, para mim, é afinar o instrumento. A gente precisa afinar. Afinar tem tudo a ver com afinidade. Se o meu instrumento é afinado, quem está desafinado não toca comigo. Percebe? Porque na hora que eu dou um dó maior, o outro não consegue me acompanhar. E como a harmonia é a soma dos desiguais, a gente precisa afinar o nosso instrumento. De dentro para fora, de fora para... Vocês conhecem essa música? Eu já falei sobre ela aqui. Eu fiz um seminário falando sobre isso. Tem uma música do Walter Campos. Eu adoro pegar esses exemplos para a gente trazer para a vida. A música chama Serra do Luar. E o refrão diz assim: viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento. De dentro para fora, de fora para dentro. Porque tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso é uma música, Serra do Luar, música romântica. Vocês terem uma ideia, né? Olha só, ali tem uma chave no cérebro da gente, né? Sabe por quê? Estamos sempre em sintonia com as forças mentais que se movimentam no mundo. Devemos cuidar do que pensamos, aspiramos, falamos e agimos. Quando você se encontra numa tristeza profunda, você se liga a todos os tristes do orbe. Porque eu me ligo sintonicamente. Mas, da mesma forma, também acontece com os outros sentimentos. Porque se eu estou alegre também, eu me ligo aos outros. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por que eu estou triste? Tentar sair daquele estado, tentar compreender. Por quê? Porque eu vou mudar. Você pode ter certeza que eu vou me sintonizar. Porque é uma vibração, né? Suas escolhas definem quem você é e como você vive. E aqui a gente está falando, gente, de vida mental. A gente está falando de dinheiro, não. Tem gente que acha que é aquela coisa que eu vou vibrar, eu vou abrir as portas do universo, aí vai cair dinheiro do céu para mim, não é isso, não. Estou falando de viver bem, dentro, né? Olha só, para a gente começar a entender isso aqui, que aqui é a minha praia, né? A minha praia de comportamento humano. Aí, só para a gente ter uma ideia, olha só. A psicologia nos diz que a gente tem uma média de 90 mil pensamentos por dia. Então, a gente pensando mal, eu falo, aquela pessoa que pensa pouco, ela pensa 50 mil pensamentos por dia. Só que nós estamos num problema muito sério. Além de ter o pensamento que é da gente, hoje tem um tal do negócio de rede social, celular, tal, que a gente vai lá e pega uma coisa que não tenha nada a ver com a minha vida. Que não tinha nada a ver com o meu pensamento. Outro dia eu falei com a minha esposa, com a Cristina, falei, depois você fica passando mal, não sabe por quê. Para de ver de depressão. Você está me lembrando a minha mãe, lá no passado, todo dia, 5 horas da tarde, escutando o Honda policial. Pô, que vibração que eu vou viver nela? Eu vou viver numa vibração sempre procurando uma catástrofe. Isso é simples, né? Porque eu nem sei como é que funciona. Eu nem sei, eu nunca entrei, eu nunca abri esse tablet, porque eu não tenho Instagram. Esse JF Depressão. Isso é pouquinha coisa perto do que tem na internet. Mas eu estou falando que esses 90 mil pensamentos são os que passam por mim o tempo todo. Assim, eu acordo, eu penso, eu vou na rua, eu penso, aí eu tal. Os pensamentos que passam na cabeça da gente. E a gente ainda é impregnado pelo inconsciente individual. A gente tem... Esses 90 mil pensamentos são os meus pensamentos. Só que a gente tem um inconsciente coletivo. A gente não impregna reciprocamente? Para lá e para cá, para lá e para cá? Agora, vamos então entender. Claro que eu esqueço aqui, é para cá. Olha só. População total da Terra, encarnados e desencarnados, 24 bilhões. Gente, número assim, tá? Quando a gente fala de número, isso aqui é número que a espiritualidade fala mais ou menos para a gente, tá? Que entre encarnados e desencarnados, no orbe todo, nós temos uma média de 24 bilhões. Na Terra, hoje, nós temos 7,8 bilhões, um terço. Agora, imagina bem,
A gente vive na impregnação desses 24 bilhões de pensamentos. Por isso é que a nossa mente fica doida. Porque a gente já recebe vibrações. Quer ver? Eu estou tentando trazer de uma forma para a gente entender um pouco até mais profundamente a doutrina. Kardec pergunta, influencia os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que pensais. Na maioria das vezes, são eles que nos guiam, nos dirigem. Através de quê? Do pensamento. Tudo bem. Tudo bem? O Chico falava que para cada um encarnado, tem 4 desencarnados sempre ali perto. Então, quer dizer, se eu tenho 90, mas tem mais 4 pensando junto comigo, já tem uns. Então, a gente tem que acalmar a mente. Aí nós vamos entender o que a gente tem que começar a fazer. Então, percebe isso aqui, ó? Olha só, esse desenho eu achei ótimo. A psicosfera da Terra é formada pelas criações mentais de seus habitantes. Nós vivemos mergulhados nas ondas mentais da população do mundo. Quando fala assim, o mundo não está legal, é porque nós estamos mergulhados no mundo que a gente criou. Na terapia, a gente chama isso de normose. Né? A Joana de Ângeles diz que 70%, a quase 80% da população que está habitando o mundo ainda está dormindo. Percebe? Eu não sei se a gente está dormindo ainda. Eu brinco com o pessoal que fala assim, o mundo está na seguinte situação, se a gente colocar uma lona em cima, vira um Chico. Se colocar um muro, vira um manicômio, né? Mais ou menos assim. Uma brincadeira só para a gente descontrair, né? Agora, nós estamos dentro desse mundo, olha, está vendo? Olha, prédios, pessoas emanando o tempo todo pensamento, gente jogando isso para cima. Então, nós somos mergulhados nesse processo, nessa poluição mental. Quantos lares tem orando numa noite? Tenta parar para pensar. Por isso que... Quem dera se fosse novela. Que não é bom, mas quem dera. Não é isso, não. São pensamentos totalmente... E às vezes não é só pensamentos ruins, é sem pensamentos vazios. Que milagre, né? Você imagina bem se... O André Luiz fala isso. Se em cada bairro tivesse uma casa fazendo culto no lar, uma casa, você imagina bem, num bairro. Se a gente sair aqui agora, procurar uma casa que tem alguém lendo o evangelho, qualquer que seja, não estou falando da religião, não estou falando do espírita, não. Eu vou ficar muito feliz, mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que não vou encontrar. E também não vou ficar batendo na porta deles, né? Mas olha só, para a gente ir caminhando. Pensamentos tornam-se coisas, criam realidades, modifica de forma profunda a nossa vida e atrai situações. Sabe quem está falando isso aqui? Emmanuel. Se não concordam, por favor. Na hora que for rezar hoje aí, de noite, chega assim e fala, ó, não concordo com nada que você falar. Pronto, mas não briga comigo, não. Tudo que nós pensamos ou fazemos vira energia, se espalha, atinge alguém e vice-versa. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, com 5 ou 6 retas eu posso fazer um castelo. A folha é minha, a folha mental é minha. Eu desenho o que eu quiser. Posso criar? Posso criar. E aqui a gente está falando, gente, não é de coisas materiais no sentido, mas eu vou lhe dizer, até materiais. Acontecem alguns milagres na vida das pessoas, você vai perguntar às pessoas quem é, a pessoa vibrou por aquilo. Porque quando Jesus perguntava o que tu queres, ele estava pedindo para a gente mandar o pensamento daquilo que a gente queria. E depois ele diz assim lá no Evangelho, pedis e obtereis, ó. Bateis e abrirás, não é assim? Então, ele está dizendo que tem que haver um movimento da vontade, do desejo, para que as coisas possam acontecer. É claro, tem lei de merecimento, essas coisas, mas você pode ter certeza. Não vai falar isso para a Cristina, não, mas nossa, eu briguei muito com a minha esposa que ela tinha uma mania de virar para mim e falar assim, você nasceu com o bumbum virado para a lua. Uma vez eu fiquei tão nervoso com ela, falei assim, põe o seu lá também, vê se resolve, né? Porque achando que... Eu falei para ela, falei, querida, acredita no processo que você vai ver se muda. E você pode ter certeza, se você acreditar.
Se você colocar no seu pensamento coisas que realmente compactuam com o verso, né? Você pode ter certeza que as coisas funcionam. Eu sei que muita gente fala, você está fazendo propaganda de alguma coisa. Tem uma prece que o Gaspareto, tinha uma entidade que o Gaspareto recebia, chamado Calunga, era um preto velho. Procure na internet uma prece chamada Prece da Solução, depois vocês me falam. André Luiz dizendo aqui para a gente, ó. Olha lá, gente. Primeiro a gente imagina, depois a gente transforma. Então a gente plasma. Plasma. Paciência. Paciência. Né? Mas essa imagem, achei essa imagem linda. Eu não sei se é porque tem um neto lá em casa agora, então, né, eu já vi o neto, eu não vi nem o filho, eu vi o neto. Né? Olha só, André Luiz nos domínios da mediunidade. Olha o que ele diz aqui. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Porque lá em cima, nós não vamos precisar do mecanismo físico da mão. Vamos agir com o pensamento. Olha só o que ele está dizendo. Para o espírito, o pensamento é como se fosse a mão. Para a gente. Aí ele está demonstrando aqui a forma, a força que tem o pensar. Olha só, está lá na página 35, no domínio da mediunidade. Diz assim, ó, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa. O pensamento é atributo da alma. Eu sou terapeuta, né? Não estou fazendo propaganda aqui, não, mas eu sou terapeuta, mas eu sou junguiano, eu não sou freudiano. E essa pessoa falou, por quê? Porque Freud só achava que tudo era no cérebro. E eu nunca pude concordar com isso. Aí eu tive que buscar uma terapia dentro do propósito igual o junguiano, que ele diz que quando você for tratar de uma alma, você tem que ser outra alma. Porque, na realidade, a cura está no coração. Porque você tem que encontrar no ser o sagrado que habita nele. Olha, isso é palavra de Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. É por isso que eu sou terapeuta analítico. Então, ele diz que o pensamento é atributo da alma. Quem é a alma? Eu. Né? Olha só. Isso aqui eu tirei, vou trazer a mensagenzinha do livro. O livro chama Resposta da Vida, de André Luiz, e essa mensagem chama Pensar. Essa mensagem chama Pensar. É um livrinho pequenininho também, chama Resposta da Vida, um livrinho bom para ler também de vez em quando. Olha o que ele diz aqui para a gente, olha. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, aí ele está falando para a gente, olha, eu falo que quando eu leio essas coisas, eu devia estar falando para mim. O André Luiz virou para mim e falou, deixa eu te falar uma coisa. O pensamento é a capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso. Em qualquer tempo, não esqueça disso. É mais ou menos quando Jesus falava em verdade vos digo. É para nunca mais esquecer. Aí ele diz assim, a ideia forma a condição. A condição produz o efeito. O efeito cria o destino. Olha só. Então, eu penso para formar a condição gera o processo e o processo cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Aí eu digo, sabe por que eu estou falando isso? Porque isso está dentro da nossa base. E às vezes eu estou fazendo um esforço enorme para mudar certas coisas e não consigo, porque na realidade eu não mudei em mim. Eu preciso mudar minha forma de pensar. Eu preciso acreditar que sou filho de Deus. Eu preciso acreditar que eu sou um espírito imortal. Porque eu nunca vi tanto espírito com medo da morte. E não era para ter. Pode temer a morte, não ter medo dela. Aí o cara, mas qual a diferença? É porque o menino quer ir embora, eu entendo. Mas eu estou dizendo a confusão que está aí mental, gente falando mal de doutrina, gente falando a favor de aborto. Eu falo, não pode, um espírita que pensa a favor de aborto é um espírito. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém.
A não ser em casos que a lei ainda abona. Eu não estou aqui gerando discussão, mas assim, a gente precisa trazer o nosso pensamento para aquilo que a gente realmente é, porque senão a gente vira um falso profeta não para fora, o falso profeta para dentro. Percebe isso? Porque eu crio uma ingerência, uma incongruência na minha mente. Por quê? Eu faço parte de uma coisa que acredita numa coisa, mas não, eu não ajo como se acreditasse naquilo. Né? Tá, eu estou confundindo muito a cabeça de vocês? Tem certeza? Tudo bem. As boas maneiras, a decência, a cordialidade, o equilíbrio das emoções são compensações funcionais do corpo. Nascem da mente. Olha só. Passam pelos centros de força, ganham amplitude nas glândulas que fornecem vitalidade hormonal aos departamentos somáticos. A energia mental tem responsabilidade sobre o corpo, desde o metabolismo celular até a defesa da pele contra os mais ousados vírus. Isso é André Luiz falando. Já tem pesquisadores no mundo tratando coisas seríssimas como o câncer através da saúde mental. É certo? A mente é como o chuveiro da alma. Aquilo em que pensamos cairá sobre nós mesmos, de bom ou de ruim. Quem fala isso aqui é o Chico. A mente acostumada à ginástica do amor é capaz de curar seus próprios desequilíbrios e aliviar os dos outros. Vigiemos as nossas emisões mentais. Na hora que eu pensar, segura a zona. Faz igual eu. Pega. Não deixa de longe, não. Pensa dentro. Vou colocar a cabeça dentro de uma caixa para pensar. Então não deixa sair o pensamento. Né? Aí depois que eu pensar ver que está tudo certo, eu libero a caixa. Né? A Joana de Ângeles diz assim para a gente, que são os pensamentos que dulcificam ou tornam a vida amarga, dependendo dos direcionamentos que lhes são aplicados. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, porque eu lido com isso o dia inteiro. Eu pego pessoas que vão lá, às vezes, com problema, e a gente muda a forma de olhar o problema. Quando a gente muda a forma de olhar o problema muda. Olha que coisa. A gente diz, o Jung tem uma fala que ele diz assim, a realidade é neutra. Então, por exemplo, o fato é neutro. Aconteceu ali uma coisa, é neutro. Aí o observador é ele. O observador é que dá o efeito à realidade. Então, dependendo da forma que eu penso, aquilo lá vai se transformar em alguma coisa. Por isso que eu perguntar para 10 pessoas sobre a mesma coisa, cada um. Hoje foi muito engraçado. Eu atendendo uma pessoa, a pessoa virou para mim assim, mas café tem cheiro de conforto. Eu falei, mas como é que cheiro de conforto? Não é engraçado isso? Café tem cheiro de conforto. Aí eu pedi para me explicar, ela me explicou. Sim, aí eu que não tomo café, então eu não consigo ter cheiro de conforto. Tem cheiro de conforto. Percebe isso? O que eu estou querendo dizer aqui? A gente dá o significado à realidade, o significado que a gente tem. Se eu penso no amor, dulcificando, a vida se torna amorável. Né? Livro Obras Póstumas. Olha aqui o Kardec falando para nós. Ó. Voar não está na dependência das máquinas ou dos paraquedas, nem mesmo dos corpos. Nada tem a ver com asas. Voar é capacidade de pensamento. Aí tem uma música, eu adoro música, né? Como é que é aquela música? Meu pensamento voa quando começa a pensar. Como é que é? Tem um refrãozinho assim? Lembra dessa música? O pensamento parece uma coisa toda, mas como é que a gente voa quando começar a pensar? Olha o Kardec falando para a gente, que o voar está na dependência do pensamento. Esse voo aqui que ele está dizendo, essa é a nossa viagem de ondas que a gente precisa fazer. Olha o que ele diz, o espírito quer, a alma. O perispírito transmite e o corpo executa. Eu não tenho que dar resuminho, um troço complexo vai ficando menorzinho, continua complexo, mas vai ficando menor. Né? Olha só. Livre por nós. Nosso espírito residirá onde projetarmos nosso pensamento. Está vendo que vai voltando tudo aquilo que a gente está falando o tempo todo? Né? Eles são os alicerces vivos do bem e do mal.
Por isso disse Paulo de Tarso, pensai nas coisas que são de cima, eleva o seu pensamento. Esse pensar nas coisas que são de cima é elevar o pensamento. Né? Olha lá, Jesus, Mateus 6, 19, 21. Onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Porque se a mente é o espelho da alma, o coração é o quê? A projeção. Né? Não é a imagem? O coração não é a imagem da bondade, do amor? Isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Olha, algumas citações que eu trouxe. Ó, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Aí, olha que coisa interessante, meu. O reino de Deus está onde? Onde está? O reino de Deus e a justiça de Deus está onde? Deus e no pensamento. A justiça está na nossa consciência. E o reino de Deus dentro de nós. Percebe de novo? Que o processo é para dentro? Pensamento e vida são os termos da equação existencial do ser humano. A mente é um computador divino, onde a programação depende da nossa vontade, do nosso querer e dos nossos sentimentos. O Evangelho e a prece são a nossa conexão banda larga com Deus e os bons espíritos. Olha só, minha conexão, não precisa nem ouro, nem vivo, nem nada. E a gente, olha só, quando a gente estuda isso aqui, a gente fala assim, a gente acha que o celular é avançado, né? O celular só fala para o outro que tem celular. E dependendo da situação, ele fala, se você não pagar. E outra coisa, com o pensamento, eu falo para o universo inteiro. A gente ainda não aprendeu a escutar. Mas um dia nós vamos aprender. Aquele que já recebe um pouco mais claramente a intuição, a mediunidade do próximo milênio, a mediunidade do próximo milênio vai ser a mediunidade da intuição. Nós vamos ter essa percepção. Pode falar. Pode. Pensou, larga, porque eu já veio aqui o pensamento que você fez, ó. Eu quase peguei, faltou pouco. Fala. Não quer falar, não? Então, é porque chegou aqui, ó. Aí Jesus fala, vigiai e orai. O quê? Os pensamentos. Não é viajar os outros, vigiar os outros, não é ficar vigiando nada, não. É vigiar o quê? Pensamento. Na hora que o pensamento vem e eu percebo que não é bom, sabe o que eu faço? Eu oro, porque eu mudo a sintonia do pensamento. Veio pensamento de tristeza, de vazio, Senhor, se for meu esse pensamento, me ajuda. Se não for meu, por favor. Né? Se for um pensamento de desordem, um pensamento de fracasso, pede, vigia o pensamento e ora por isso. É esse o vigiar e orar. Né? Não é outro vigiar, não tem outro. Não tem outro sistema. É esse o vigiar e orar. E eu vou terminando aqui uma mensagem que eu acho ela muito bonita, que diz assim, em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem inexplorado, silencioso e profundo. Em toda criatura permanece um mundo santo ignorado, nunca dantes penetrado, aguardando, enriquecido de ternura. Há no abismo de toda a alma um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, recanto de maravilha a ser descoberto. Em todo coração se demora um espaço aberto para a aurora, um campo imenso a ser trabalhado, terra de Deus, lugar de sonho, reduto para o futuro. Em toda a vida há um lugar para vidas, como em toda alegria para uma suave melancolia pronunciadora de aflição. Há, porém, um lugar em mim, um lugar em nós, na ilha dos nossos sentimentos não desvelados, um abismo de espera, um oceano de alegria, um cosmo de fantasia, para brindar-te, meu Senhor. Vem, meu amado Rei e Senhor, dominar a minha ansiedade, conduzir-me pela estrada da redenção, e toma desse estranho e solitário país, reinando nele e o iluminando com tuas claridades celestes, para que eu, feliz, avance até o desfalecer das forças no teu serviço libertador. Vem, meu Rei e Senhor, ao meu recanto e faze da minha vida um hino de serviço e por ti uma perene canção de amor. Esse aqui, ó, é o nosso guia e o modelo nosso do pensamento.
Se a gente chegando, toda vez que eu precisar de pensar, eu falo, Senhor, como que eu devo pensar? Porque se a gente começar a chegar perto de pensar mais ou menos como Jesus pensava, a gente vai ver como que a nossa vida vai começar a mudar. Não é que os problemas vão acabar, porque nós somos espíritos ainda no processo de, de crescimento, de provas, ainda nós temos coisas a fazer. Mas vocês podem ter certeza, porque esse modelo aqui, que é modelo e guia de pensamento de vida, ele diz assim que toda vez que eu me sentir cansado, que eu me sentir aflito, que eu posso ir até ele, porque ele vai me aliviar e ele vai fazer com que isso melhore. Eu não vou terminar com isso aqui, porque senão daqui a pouco vocês vão falar assim, dá para ver você tá violão, dando a cantar aqui, porque... mas você pega aquela música do Padre Zezinho, que quando ele encontra com a criança e pergunta a questão da felicidade, que ele depois ele resume dizendo que falar como Jesus falava, viver como Jesus vivia, né? E aqui a gente às vezes nos distancia muito de Jesus, porque a gente coloca Jesus num patamar que ainda realmente para nós está distante de alcançar, porque a gente fica pensando em Jesus no milagre. Por exemplo, eu quero levantar, porque na realidade isso é o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda falando, porque é o seguinte, eu quero ficar igual Jesus para me fazer cura, para me levantar paraplégico, para me fazer gente nascer, para me fazer um monte de coisa. Mas não é para isso que Jesus veio ensinar na Terra. A única coisa que Jesus veio ensinar na Terra foi a lei do amor. Ele falou que a gente construindo o nosso ideal, um dia, quem sabe, nós faríamos o mesmo que ele fez, no dia que nós tivéssemos crescido, né? Porque eu fico com vergonha, tem horas de mim, que Jesus falou assim, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia fazer o que ele fez. Aí eu fico imaginando que tamanho que é a minha fé, mas ele não está exigindo de mim isso. Sabe o que ele quer de mim? Que eu seja uma pessoa melhor. Esse que é o objetivo nosso da vida. O que a doutrina quer da gente é que nós sejamos pessoas melhores, para construir um mundo melhor. O mundo precisa de nós, com pensamentos novos, porque eu vou repetir isso em toda a minha palestra. Se reconhece o verdadeiro espírita, não é porque ele é médio, se ele dá passe, se ele não dá. Não reconhece o verdadeiro espírita, não é só porque ele frequenta o centro espírita, se ele não frequenta. Não reconhece o verdadeiro espírita, não é porque se ele dá a cesta básica, se ele não dá. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Porque quando a gente doma as más inclinações da gente, a gente torna-se esse ser bom que a gente precisa ser. Não? Porque todo mundo fica, às vezes, impregnado, impressionado em ser espírita, mas eu não tenho mediunidade, eu falo, você não sabe, nem mexe com isso por enquanto. Você não sabe o quanto às vezes é confuso certas coisas. Mas então, eu queria deixar a mensagem para a gente hoje aqui, não embolar a mente da gente no sentido do pensamento, de criar muita confusão, não. É da gente perceber que a maioria das coisas que nós precisamos fazer e a maioria dos recursos que nós precisamos está em nós. Começando da minha forma de pensar. Que nós possamos pensar juntos, né? E obrigado pela paciência aí de ter me aturado nesses temas. Como você quer que eu fale mais, acabou o tempo, né? Passa muito rápido. Mas, então, eu estou devendo um seminário, né? Eu vou fazer um seminário, vou estender mais. Eu gosto de falar, né? É meu jeito mesmo, eu gosto de falar, é natural o meu de falar. Pode ser. Pode ser. Né? Fale, meu amigo. Você pode falar aí que vai ter muito aí no. Vai ter muito? Não, já está muito. Isso aí é a culpa toda nós mesmos, porque nós não conseguimos controlar o pensamento. Nós não aprendemos ainda. E aí, nós não vamos conseguir, nós, na caridade, vamos gostar ali, talvez uma coisa, você vai aprender. Mas nós não vamos conseguir controlar o nosso pensamento. Então, aí tem muito desafios. Sobe, desce, então você não consegue. Igual fala,
orar E vigiar. né? Então, vamos dizer, se você não ter controle, aí você sofre. Eu vou te dar 2 livros que são livros interessantes para ler sobre esses assuntos, principalmente dos momentos de agora. O primeiro livro chama Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles. E o segundo livro da Joana de Ângeles também, chamado Conflitos Existenciais, que a gente vai entender que as questões da depressão, as questões das doenças mentais agora, elas vão além do que a gente pensa. Elas vão... É muito mais complexo do que a gente pensa. Mas é assim, tudo está envolvido na forma de pensar. Mas, e outra coisa, isso vai passar também. Mas pelo menos durante uns 10 anos aí, uns 15 anos ainda, nós vamos passar uns apertos. Mas passa. Já foi pior do que está hoje. Já foi muito pior. Né? Hoje já nós estamos melhor. E assim, então, eu queria agradecer a paciência de vocês, né? E a gente volta aí para a gente poder falando, conversando de uma forma, trazendo assuntos que são importantes para a gente, né? E é bom a gente debater esses assuntos também, porque senão a gente fica preso num processo repetitivo, é bom para a gente poder abrir os leques, né?